sobre quanto tempo eu preciso e quantas páginas, né? Mas quanto tempo eu preciso para escrever um livro? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse processo, né? Isso que vem antes do momento onde de fato a gente senta, escreve, depois imprime, lança o livro. A gente vai falar um pouquinho desse início que vai ter nessa nossa live também. Nós sabemos que cada um de nós, cada ser humano é único. Nós temos semelhanças da nossa espécie. Todos nós, pelo menos em geral, deveríamos levar cerca de 9 meses para nascer. Nós temos um aparelho respiratório, um aparelho digestivo. Nós temos semelhanças físicas, biológicas, mas nós somos únicos. Mesmo que uma mãe tenha 2 filhos e os 2 filhos saiam de dentro da barriga desta mamãe, essas 2 criaturinhas são únicas. Mesmo que sejam gêmeos, eles são únicos. Não é uma questão de aparência, não é uma questão física, biológica. A essência é única. Cada um tem a sua essência, a sua identidade irrepetível, única, em qualquer lugar. E por que falar isso, gente? Porque cada um de nós é um ser. E quando nós damos à luz, né? É interessante esse termo, dar à luz, né? Mas quando nós trazemos ao mundo um novo ser, seja ele um filho, uma filha, um livro, um trabalho, um projeto, uma música, uma obra, uma pintura, quando nós trazemos algo ao mundo, este algo que nós trazemos ao mundo é nós. Carrega, lembra do legado? Carrega em si toda a ancestralidade nossa e do que veio antes da gente. Então, nossos livros trazem isso. Quem pinta, quem desenha, quem toca, tudo que nós fazemos carrega quem nós somos. Então, gente, essa identidade única e irrepetível que cada um de nós temos, os livros, as obras como um todo, os projetos, os trabalhos também têm. Mesmo que eu, por exemplo, Ana, eu tenho ao todo mais de 30 livros publicados. Eles são iguais? Nenhum é igual ao outro. Nenhum foi igual ao outro. Mesmo que você tenha 30 filhos, 2 filhos, 3 filhos, nenhum é igual ao outro. E mesmo com as suas semelhanças, cada um tem o seu processo. Então, vamos lá. Entrando direitinho aqui, né, na primeira pergunta da nossa live. Quanto tempo eu preciso? Depende, gente. Depende. Porque depende de cada criação. Vamos pegar aqui o cenário todo, né? Todo o cenário do livro, desde que ele vem, desde que começa a ideia até ele ganhar o mundo. Existe a primeira fase. Quando para um livro vir ao mundo, existe uma primeira fase. A primeira fase é aquela fase da excitação. É aquela coisa inicial que tu olha, tu sente frio na barriga, tu fica feliz, tu fica falando, você tem a ideia, você fica apaixonado, quer estar junto, quer estar falando. É igual quando a gente conhece, por exemplo, alguém, é quando vem a ideia de um livro. Vem aquela excitação primeiro. E claro, este momento você vai curtir, vai gostar, vai aproveitar, vai falar, não sei o quê. E pode acontecer daquele fogo de palha passar. E passou, e tá tudo bem. E era só um amor de verão, era só
passageiro, é uma história que fica na nossa memória com carinho. E tá tudo bem, gente. Isso faz parte de sermos vivos, de sermos nós mesmos. No entanto, existem paixões, excitações que não passam assim. Tipo, ok, o tempo passa um pouquinho, a gente não consegue às vezes realizar na hora, então tem que dar uma segurada, vai organizando, vai pensando, mas aquele amor, aquele sentimento fica dentro da gente. E mesmo que a gente não possa realizar, consumar o fato naquele momento, a gente sabe dentro da gente que aquele sentimento, que aquela vontade, aquele desejo é real. Porque não é só uma excitação momentânea, um desejo momentâneo para satisfazer ali na hora e pronto. Não, é algo que a gente quer fazer porque tem carinho, tem amor. Trazer este amor ao mundo é um pouco de você, é dar quem você é ao mundo. E aí, depois dessa primeira fase, né, da excitação, as coisas se acalmam um pouquinho, passa um tempo até que a gente organize e daí começa a fase da gestação. E aqui, gente, a fase da gestação ela é um pouquinho diferente do ser humano. Por quê? A gestação de um livro, ela pode demorar uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Depende. A fase de gestação é o tempo em que nós, autores, estamos nos preparando, inclusive biologicamente, para poder ter condições e nutrientes e fundamentação suficientes para trazer esse novo ser ao mundo, para trazer esse livro ao mundo. Às vezes, isso pode acontecer mais rápido. Às vezes, isso vai demorar mais. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Eu tive livro que eu sonhei com ele, tudo. Esse aqui, ó. Esse aqui, gente. Sementinha que conquistou a lua. Eu deitei, eu acordei de manhã, eu enxerguei a capa, o título, o texto, todo o livro. Eu desmarquei todas as minhas reuniões, em uma semana eu fiz o livro. Inclusive a ilustração, todo. Tava pronto em uma semana. Da ideia inicial a ele pronto, gente. Em uma semana. Tem livros, gente, que demoram bem mais. Por quê? Porque nós precisamos ter condições de dar à luz, de trazer ao mundo esta obra. Vou trazer outro exemplo, tá, gente? O primeiro livro que eu quis publicar e escrever, o primeiro livro que eu fiz o boneco, o rascunho, né, do livro, o primeiro livro eu ainda não publiquei. O meu primeiro livro, nossa, eu fico até emocionada. O primeiro livro que eu desenhei, ele é um álbum de figurinhas, gente. Óbvio que a história que tem nesse álbum de figurinhas aparece em outros livros e tudo mais. Mas esse álbum de figurinhas, gente, ele ainda não veio ao mundo. Não veio. Vai vir. Eu sei que ele vai vir. Porque ele já existe dentro de mim. Só que às vezes precisa de um tempo para que seja possível se fazer algumas coisas. E, nossa, tomara, né, gente, bem que ele podia vir logo. Faz tantos anos, eu tive a ideia desse álbum de figurinhas, gente. 2009 e 2010. A gente já vai para 13 anos que essa ideia está aí. Mas eles vão vir, ele vai vir. E tem livros, gente, que a gestação ocorre e a gente nem sabe que tá grávida, que tá grávido desse livro.
Por exemplo, tem coisas que nós passamos na vida, que nós vivemos e aprendemos, que vai nos preparando para que em um momento que dá um estralo do nada, aparentemente do nada, aquele livro vem à tona. Mas ele não poderia ser escrito se não houvessem tantos anos de vivência antes. Isso eu comentei com a Andréia, que está aqui nos assistindo. Deixa eu mandar um beijo aqui para a galera que está entrando, né? A Mara está aqui com a gente, a Mônica, o Paulo Arthur, deixa eu ver o que tem mais, a Luciene, o pessoal da LabFin está aqui também, Irineu está aqui com a gente, o Kenio, o Igor. Gente, muito obrigada por estarem aqui. A gente está hoje falando sobre quanto tempo e quantas páginas eu preciso para ter um livro. E eu estava comentando agora o seguinte, eu falei para a Andréia, agora, pouco antes do lançamento do livro deles, que esse livro que eu lancei agora, esse aqui que eu lancei agora, o 101 Soluções, a Andréia que me falou, Ana, você não vai lançar um livro junto com a gente? Não vai prestigiar o nosso lançamento lançando um livro junto? E isso, gente, faltava um mês e uma semana mais ou menos pro lançamento. Era final de março, o lançamento deles foi em abril. Eu disse, ok, vou fazer um livro. Eu pensei, vou pegar uma daquelas ideias que eu já tenho anotada, rascunhada, né? E vou fazer, tranquilo. Daí eu deitei, dormi e acordei no outro dia com o título desse livro e eu sabia que a capa tinha que ser vermelha. 101 soluções que vão transformar a sua vida financeira. E sim, eu escrevi, tempo de sentar e escrever, né? Escrever, editar, foi mais ou menos 2 semanas. Mas esse é um livro, gente, que seria impossível eu escrevê-lo em algum outro momento. Eu precisei desses praticamente 20 anos, mais de 15 anos de educação financeira, mais de 10 anos já estudando o método, sobre o método lúdico vivencial de formação de hábitos, para conseguir chegar nesse livro. Então, gente, quanto tempo eu preciso para escrever um livro? Primeiro vem a ideia, a excitação inicial, a coisa, né? O fogo. Às vezes o fogo de palha passa, às vezes permanece a chama dentro de vocês. Daí começa a gestação e a gente vai se preparando. Esse período de preparo varia de acordo de pessoa para pessoa, de obra para obra. E não é nem só de pessoa para pessoa, de obra para obra muda completamente, gente. Até que chega um momento em que a gente decide fazer. E é aí que vem um negócio engraçado, gente. Porque assim, quando a gente decide fazer, por exemplo, o pessoal que entrou aqui na mentoria, Mônica Menezes que está aqui com a gente, a Mara, a Andréia, o Emílio, o Charles que está aqui, galera que tá no caminho fazendo, pensando, arrumando seu livro, ou então o pessoal que não tá na mentoria, mas já começou esse movimento de se organizar, de fazer, você que está aqui assistindo agora e que já está pensando e organizando seu livro, a gente começa a entrar, digamos assim, no final da gestação, onde a gente já começa a saber que existe realmente aquele serzinho lá dentro da gente. Ele tá ali. Ainda tá meio disforme, a gente ainda não enxerga a carinha, não enxerga a mãozinha, mas a gente sabe que existe algo lá dentro. E daí, gente, vem todo o processo. É interessante, na primeira turma a gente falava, né? Quando fez o primeiro manuscrito, né? Que vai para a revisão da Terezinha, nossa revisora ortográfica, e volta dela. E daí a gente começa a colocar na diagramação e tudo mais. A gente diz que é o primeiro, como é que é? A primeira ultrassonografia, né? Porque é aquele primeiro boneco do livro, a gente começa a enxergar ele, parece que tá se mexendo o bebê já. E aí, gente, esse processo vai acontecendo de gestação até que, em algum momento, quando a gente
pega o livro na mão, é como se a gente pegasse o bebê. É o momento que a gente sente que nasceu esse ser que nós criamos. Porque sim, nós criamos, é quem nós somos. Então, ele nasce, né? Gente que tá aqui assistindo, me conta, quem tem livro, o que sentiu quando pegou o seu livro a primeira vez na mão? Porque pegar o livro a primeira vez na mão, gente, é muito emocionante. É muito emocionante. Então, o nascimento é isso, gente. Quando você pega na mão o livro. E aqui vem um negócio muito doido, gente. Entre o nascimento do livro e a maioridade, e quando eles ganham o mundo e vão ser independentes, o tempo é muito curto. A gestação normalmente é longa, gente. Mas o tempo de espaço entre nasceu, cresceu, infância, adolescência e foi pro mundo, é muito pequeno. Por quê? Você pega o livro na mão, ele nasceu. Daí você está organizando o lançamento. Gente, o lançamento do livro, você já está apresentando ele para a sociedade. Ou seja, você já não... A parte da infância, da adolescência, etc., é alguns dias. Porque quando ele nasceu, você pega o livro na mão, né? É uma emoção, né, Mara? Você pega uma manhã, é emoção pegar o livro na mão. Quando você pega o livro na mão, entre o pegar na mão e o lançamento, é o momento que você compra uma sacolinha, compra um enfeite, faz não sei o que, vai comprar as balinhas para colocar junto do lançamento. É preparação. E o lançamento, gente, é como se fosse o baile de debutantes. Está apresentando o seu livro ao mundo. E aí, gente, a partir do lançamento, o livro ganha autonomia, ganha vida própria. O livro, a partir do seu lançamento, ele é você, mas ele extrapola quem você é. Porque ele vai para dentro da casa das pessoas, ele conversa com as pessoas, ele faz parte da vida, da intimidade, do que é cada pessoa. A pessoa, você pode não conhecer e não estar conversando com aquela pessoa, mas a pessoa está conversando contigo. Você faz parte da vida íntima daquela pessoa quando ela está lendo um livro. Então, a partir do momento do lançamento, o livro é que nem um filho, ele está para o mundo. E da mesma forma que um filho, gente, nós nunca vamos deixar de nos preocupar, de cuidar, de dar carinho, de dar atenção. A gente não vai abandonar. Porque o livro que nós criamos é também quem nós somos. Então, sempre, sempre, a gente vai dar todas as condições e vai ter esse amor por ele, para que ele vá, né? Ai, gente, deixa eu dar um beijo aqui. E a gente vai seguindo aqui na nossa live. Deixa eu dar um beijo pra galera que tá entrando aqui, ó. Pessoal da Aeroginga Legging tá aqui, a Nilda, a Maria Isabel, Daiana, Mara, Andréia. Gente, que coisa boa. Irineu, Labfim, todo mundo que tá aqui, ó. Hoje, Ronaldo, deixa eu ver aqui quem mais, ó. Mara tá aqui com a gente. Ronaldo, Leci, querida. Beijo pra você, Holanda. Holanda e Emílio estão mergulhados no processo também, fazendo livro. Vai ter tanto lançamento esse ano, gente. Ai, que coisa linda. Ronaldo, que coisa boa ter você aqui. Leci, beijo pra você. Vamos seguir, gente. Então, Mara tá comentando aqui, gente, ó. Sim, é incrível os depoimentos das pessoas que nem conhecemos e que conhecem o nosso livro. Se identificam com o que está escrito. Gente, aí é que tá. A partir do momento em que o livro de vocês existe no mundo e vocês lançaram, ele se relaciona e forma laços com diversas pessoas. Independente de você, autora, estar junto.
o laço que você cria com essas pessoas não depende mais de você. Ele é maior. Ele é maior. Ó, Emília aqui também! Gente, vai ter livros maravilhosos sendo lançados agora, esperem. Logo, logo a gente começa a falar, mas... Primeiro, ó, vamos lá, processo, né? Primeiro tem a ideia, a vontade, gestação. Quanto tempo, né, Emílio? Quanto tempo que esse livro tá aí, tá sendo gestado, você tá com esse bebê guardadinho aí há quanto tempo? E agora, a gente começa a ir para os finalmente. A gente já começa a organizar, a preparar o quartinho, a ver as roupinhas, porque logo, logo, esse bebê tá aqui. Logo, logo ele chega, gente. E daí, quando ele chega, ele nasce quando a gente pega ele na mão e depois ele ganha o mundo. Ele é apresentado para o mundo quando a gente faz o lançamento. Ou seja, já é adulto. E aí, gente, uma das coisas que tem tudo a ver com isso. Então, quanto tempo eu preciso para escrever um livro? Depende. Depende, gente. Às vezes a gestação é longa, às vezes a gestação é curta. Às vezes a escrita é longa, às vezes a escrita é curta. Vou contar um exemplo spoiler de livro, de escrita de livro. Vocês sabem, ao menos alguns de vocês sabem, e eu vou mostrar aqui. Eu adoro escrever livros em multiverso. O que é um livro em multiverso? É um livro que tem árvore de decisões, onde você vai escolhendo, e se você escolhe para a direita, acontece uma coisa, se você escolhe para a esquerda, acontece outra coisa, dependendo do que você escolhe, muda a história. Então, os livros têm, por exemplo, 24 finais, 52 caminhos, e dependendo do que você escolher, acontecem coisas diferentes. O primeiro livro que eu tentei escrever desse formato se chama O Enigma do Castelo, que eu ainda não escrevi, gente. Eu tentei começar a escrever ele em 2012, quando ele estava com umas 40 páginas eu parei, porque eu me perdi na história. Depois, 2013, eu tentei escrever de novo, não rolou, daí eu parei. Final de 2013, eu tentei de novo, inclusive daí tentei de várias formas, gente. Peguei aquelas rolo de papel pardo, sabe? E eu ia abrindo no chão e escrevendo. Tentei com folha de ofício, com canetinha, com tudo quanto é coisa. Não teve jeito. Inclusive, tá lá em cima o caderno, mas tudo bem. Outro dia eu mostro para vocês. Eu tenho até um mapa do mundo onde esse livro existe, pronto já, desenhado. E resumindo, até hoje o livro ainda não saiu. Então vai sair. A história está toda pronta aqui. Mas ainda não foi o momento. Então, existem períodos de gestação diversos. Depois, é processo, que nem quando se diz, né, entra em trabalho de parto. Ou seja, é um processo, é um trabalho. As coisas têm que acontecer bonitinhas para que tudo funcione bem e o bebê nasça. Da mesma forma o livro. Tudo tem que ser feito bonitinho para que tudo aconteça ok e o livro venha ao mundo. Mas quantas páginas eu preciso? Quantas o livro pedir? Poucas? Muitas? Gente, é que nem nós, pessoas. Nós somos incríveis, somos bonitos, somos lindas, somos perfeitos. À medida que a gente é verdadeiro com o que nós somos. Se nós olhamos para nós mesmos e percebemos, vivemos de acordo com o que é realidade para nós, com o que faz sentido para nossa identidade, nós seremos lindos. Quando começamos a ficar estranho, ficar feio, isso não tem a ver com roupa, isso não tem a ver com peso, isso não tem a ver com nada, gente. Isso tem a ver com fugir de quem se é. Quando tu te afasta de quem você é, da sua identidade, da realidade que você é,
Aí você começa a ficar estranha, começa a ficar feia, as pessoas não te acham bonita, não te acham legal, enfim, você fica fora do que você é. E o livro é a mesma coisa, gente. Eu já li livros incríveis com mais de 500 páginas e já li livros incríveis, assim, ó, realmente maravilhosos, com 20 e poucas páginas. 20 e poucas páginas, gente. E não era livro infantil, era livro adulto. Não é o número de páginas que determina se o livro é bom ou não. O que determina se um livro é bom ou não é o quanto ele toca o leitor, quanto ele se conecta com quem está lendo. É isso que determina se um livro é bom. Esse livro fez diferença na tua vida, ele te impactou, ele te ensinou alguma coisa, ele te trouxe um bem, ele te deu conforto, paz, alegria quando você precisou. Isso faz o livro ser bom. Não é o número de páginas. Pode ter muitas, claro que pode. Pode ter poucas, também pode. Não é, isso não faz diferença. É igual quando a gente diz assim, o que é bonito? A pessoa ter quantos quilos? Gente, depende. Cada pessoa, tem pessoas maravilhosas com toda quantidade de quilos do mundo. Tem pessoas incríveis, tem pessoas lindas, tem pessoas de com todos os tipos de peso, gente. Não é o peso que faz a pessoa ser ok ou não. Da mesma forma que não é a quantidade de páginas que faz um livro ser bom ou não. Então, quando eu converso com o pessoal aqui pelas lives ou pela mentoria, uma das coisas que eu sempre trago, eu sei que as páginas, a quantidade de páginas é uma coisa que às vezes preocupa, mas vamos trazer aqui uma máxima, né? Toda vez que você pensar se preocupar, se vai ter páginas suficientes, o suficiente para o seu livro, se vai ter muitas ou se vai ter poucas, respira, deixa isso de lado e segue vivendo o teu livro. Porque não é a quantidade de páginas que define o que tem que entrar no livro. É o livro que pede. Mesma coisa. Não adianta você comer demais ou não comer para cuidar do seu peso. Você tem que viver bem. Viver de forma saudável, viver de forma equilibrada. Isso vai te ajudar a estar bem contigo. Seja com o peso que for. Se você seguir o que é saudável, o que é coerente para você, vai funcionar. E aqui é a mesma coisa. Tem que ser coerente com o seu livro, com a identidade do seu livro. Nenhuma página a mais e nenhuma página a menos. Isso é importante, gente. Nenhuma página a mais e nenhuma página a menos. Se você tentar, como se diz, né, na linguagem popular, encher linguiça, né, para aumentar o tamanho do livro, o leitor percebe. O leitor sente, porque a informação que você está colocando ali naquele texto, que não é a palavra escrita, é a sua intencionalidade. Lembra que um filho, ele traz a nossa carga genética, a nossa carga de ancestralidade, o nosso livro traz da mesma forma o que nós somos. Então, se você tentar ficar enrolando, o leitor percebe. E isso vai fazer com que o leitor se afaste. Porque se está enrolando, não tem valor. Se não tem valor, eu me desconecto. O leitor percebe, se desconecta, e daí não adianta o seu livro ter 1000 páginas ou 30, que se não fizer diferença na vida do leitor, não fizer o leitor viajar,
não estiver dentro do relacionamento íntimo da vida desse leitor, não adianta, não interessa quantas páginas tem. Então, gente, eu vou agora para ler aqui um pouquinho os comentários do pessoal, mas só para a gente fechar, né? Quanto tempo e quantas páginas eu preciso ter para fazer nascer o meu livro? Depende. O processo de gestação do livro varia de pessoa para pessoa e de livro para livro. Às vezes a mesma pessoa tem períodos diferentes para cada livro. Cada livro é único. Cada livro é um ser que nós trazemos ao mundo. E sendo um ser único, tem coisas que vão ser exclusivas dele e o período de gestação é uma delas. Depois, trabalho de parto, processo, o livro nasce, quando pega ele na mão, vai para o mundo a partir do lançamento e aí ele ganha o mundo, né? Identifica acompanhando essa trajetória maravilhosa deste legado. Legado que é algo que a gente deixa por lei, legalmente, em benefício dos outros. Então hoje, gente, no Dia das Mães, que eu comecei aqui a live falando isso, que ser mãe, né, é muito mais do que DNA, do que gênero. Ser mãe é cuidar, é dar vida, é zelar, é participar. É um amor muito grande. Então, isso não depende só do DNA, não depende só de gênero. Então, um filho físico, um filho biológico, um filho adotivo, um filho intelectual. Parabéns a todas as mamães e todos mamães, todos aqui, homens e mulheres, que de alguma forma cuidaram, foram mães nessa vida. Foram mães nessa vida. Sejam mães dos seus filhos, dos seus netos, mãe de um projeto, mãe de um negócio. E aqui, quando eu digo mãe, não é só do gênero feminino. Então, gente, é um dia de todos nós que damos vida, trazemos vida ao mundo. Comentário do Marcão: limitar o livro em páginas é limitar a mensagem pelo tempo. É exatamente, gente. É isso. E esse limitar não quer dizer nem para cima nem para baixo. O livro tem que ter a quantidade de páginas exata que ele deve ter. Nenhuma a mais e nenhuma a menos. Não inclua a página que não precisava. E não tire páginas que deveriam estar lá, porque farão falta. Então, respeite a integridade desse ser que você está criando. Não queira que ele come mais um pouquinho porque está muito magrinho, ou então para de comer porque está engordando e tem que ficar mais esbelto. Não, deixa. Respeita a beleza e a coerência do livro que vocês estão criando, porque ele tem vida e ele leva vida a muitas pessoas. Foi um grande prazer estar junto com vocês aqui nessa live, falando sobre escrever, sobre o processo de escrita, e hoje, no Dia das Mães, falando sobre o que é criar, trazer ao mundo, dar vida a esse livro, que é um outro ser que, a partir do momento em que ele vem para o mundo, mesmo que ele seja um objeto, um livro muitas vezes muda a nossa vida. E provavelmente, se vocês pensam em escrever, ou gostam de ler, ou já leram, vocês sabem que às vezes um livro muda a nossa vida. Muda a nossa vida. E o autor fez aquilo para deixar um pouco dele,
Então, quando eu digo que um livro é um ser, gente, é porque ele tem um poder e uma responsabilidade absurdos de conseguir chegar onde nós muitas vezes não conseguimos, de entrar na intimidade das pessoas e de poder realmente fazer bem e mudar a vida das pessoas. Então, é um legado, é uma beleza, é um bem, é uma doação nossa para o mundo. Beijo, gente! Até mais, quando tiver outra live eu aviso vocês. Vão acompanhando aqui no canal, sigam aqui no Ana Pregardier, no Facebook e no Instagram. Começamos agora com uma nova temporada de conteúdos muito bacana, com muita coisa nova. Então, se preparem. E ó, deixa a dica aqui. Quem tem intenção, ou gosta, ou quer algum dia escrever um livro, na minha bio do Instagram, tem lá, se vocês entrarem lá no link da bio, tem ali, solicite o acesso à plataforma de conteúdo. Se vocês entrarem lá e solicitarem o acesso, vocês podem acessar um curso chamado 10 Passos para Publicar o Seu Livro. É um curso gratuito na minha plataforma de conteúdo, tá disponível. É só entrar e solicitar o acesso, tá, gente? Beijo pra vocês, até mais. Tchau, tchau, beijo, gente.